O desencarne do Arigó, como que aconteceu? O desencarne, ele ficou sabendo um tempo antes de desencarnar, não sabia o dia. O doutor Fritz falava tudo para ele, tudo que ia acontecer. E ele aceitava, ele era muito resignado com tudo. E quando foi no último mês foi em dezembro de 1970, foi o último Natal que ele passou aqui na Terra, né? E todo ano ele fazia uma distribuição de roupas para os pobres no Natal, nos pobres de Congonhas, né? E tinha uma senhora que ia lá, que chamava Dona Yolanda Ansará. Ela foi curada de câncer pelo Dr. Fritz, e ela todos os anos, na Páscoa, levava caminhões de ovos de Páscoa para distribuir para os pobres, né? Ovos da Lacta ela levava, e no Natal ela levava caminhões de camisas, ela era dona daquela camisaria Orly, né? Que era do marido dela, levava aquele monte de roupa para os pobres, todo ano ela fazia isso. E quando foi nesse ano, ele fazia isso antes do Natal. Ele resolveu deixar para janeiro, porque tinha muita gente para atender, ele deixou para o mês de janeiro. Quando foi no domingo, dia antes do desencarne dele, ele fez a distribuição de roupas lá em Congonhas para os pobres. Quando foi no dia 11 de janeiro de 1971, ele fez o atendimento normal, como eu sempre fazia. Quando ele terminou, por volta de meio-dia, ele falou assim para a gente: olha, se eu me atrasar um pouco, vocês não se preocupem não, porque eu tenho que ir para Lafayette, uma cidade próxima, e sair maior do que Congonhas, né? Então a gente fazia tudo em Lafayette. Congonhas era muito pequeno, ainda é pequena, mas naquela época é menor ainda, né? E eu vou para Lafayette fazer o licenciamento do meu Jeep, e vocês me aguardem que eu não vou demorar muito. Aí eu falei para ele, Arigó, eu preciso pagar uma prestação de uma vitrola. Imagina vitrola, acho que os jovens nem sabem o que é isso, né? Nem sabem o que é vitrola. Eu tinha uma prestação, eu tinha feito o carnê na loja Lafayette, eu falei, você me dá uma carona, que eu quero lá, eu preciso pagar esse carnê. Ele falou assim, não, eu dou sim, você me espera aí na varanda do centro, meio-dia e meio, que eu passo aí e te pego. Aí eu cheguei lá, um pouquinho antes de meio-dia, assim, tipo meio-dia e 25, eu cheguei e tô lá esperando ele. Aí eu perguntei pro rapaz que estava lá perto, da loja lá perto, falei, você viu o Arigó? Ele falou, ele já passou. Eu falei, oh meu Deus, me deixou, né? Eu fiquei tão brava, né? Falei, poxa vida, ele sabia que eu precisava de ir para Lafayette, ele me deixou, por que ele não me esperou, né? Fiquei muito brava. E tô indo para casa, fui para casa, né? Como minha casa, eu tinha que atravessar, tem uma ponte assim, tem um rio que corta a cidade, tem uma ponte. Quando chegou no meio da ponte, eu encontro com o filho dele, o Tarcísio, que é o filho mais velho dele. Encontrei com o Tarcísio me abraçou, Leida, meu pai morreu. Eu não queria acreditar naquilo. Não sei, o Arigó era uma pessoa tão especial pra gente que a gente achava que ele era imortal. Tamanho o que ele fazia, tamanho era o seu trabalho. Na minha cabeça, na minha ingenuidade, eu achava que ele era imortal, né? Aí eu fui pra casa, eu lembro direitinho, quando eu cheguei em casa, estava passando, naquele tempo a gente usava muito rádio, né? Pouco TV, quase ninguém tinha TV naquela época. Aí quando eu cheguei em casa, estava anunciando no rádio, morreu Zé Arigó, aquela música fúnebre de fundo, né? Aí, nossa, foi aquele choque. A minha mãe começou a passar mal. Nossa, foi horrível aquele dia. E aí começou. De repente, essa notícia saiu em plantão nacional para o Brasil inteiro, porque a notícia sobre Arigó, tudo saiu em plantão nacional na Rede Globo, né? Quando ele foi preso, quando ele foi libertado, tudo era em plantão nacional. Ele era muito conhecido, né? Aí, de repente, começou vários aviões sobrevoando a cidade, né? Muita gente de fora. Foi o maior congestionamento da BR-03, na época chamava BR-03, hoje chama BR-040. Foi o maior congestionamento da rodovia. Iam pessoas de carro, de ônibus, de carroça, cavalo, de bicicleta. Tudo pro velório dele. Tudo pro velório, de lambreta, né, que tinha na época, tudo pro velório dele. Foi o maior congestionamento da rodovia. E o Roberto Carlos, por sua vez, também foi a Congonhas no velório dele. O cantor Roberto Carlos, foi muito agradecido ao Arigó, porque na época, o Segundinho, seu filho, que nasceu cego, o Roberto Carlos levou na Holanda, que na época era a maior especialidade de oftalmos no planeta, era na Holanda. Roberto Carlos pegou seu filho, foi com a Nice para a Holanda. Os médicos disseram que ele não ia enxergar e não sabia o porquê que ele não enxergava. Ele falou que ele não ia enxergar e não sabia o porquê. O Roberto Carlos chegou em São Paulo, fretou um avião pequeno, desceu em Lafayette, pegou um carro e foi para Congonhas. E foi direto para a casa do Arigó. Chegando lá na casa do Arigó, o Dr. Fritz, eu estava junto quando o Dr. Fritz falou para o Roberto Carlos: posso fazer seu filho enxergar até os 20 e poucos anos. A partir daí, ele terá de cumprir
cumprir a lei de causa e efeito. E nós, espíritas, sabemos, né? Se ele tinha esse débito para cumprir, para resgatar, ele teria que ser resgatado, né? Então, o Dr. Fritz cumpriu, né? Ele respeitou a lei do karma, né? Ele respeitou essa lei. Mas curou ele naquele momento. Mas naquele momento ele curou e o menino começou a enxergar na hora. Ele enxergava até uma formiguinha no chão, ele enxergava. E aí, quando foi 20 e poucos anos, ele voltou a ser cego, como o Dr. Fritz tinha falado, ele tinha previsto, né? Olha que interessante. Então, era assim. E aí, no dia do velório do Arigó, o Roberto Carlos, muito agradecido ao Arigó por ter curado seu filho, né? Ele foi com a Anice pro velório, chegando lá, nossa, as pessoas ficaram apavoradas, todo mundo querendo chegar perto do Roberto Carlos. Aí a polícia teve que fazer um cordão de isolamento para ele passar, para ele conseguir chegar até na casa do Arigó, que naquela época não tinha velório. O velório era em casa, Era em casa, na época era em casa. Aí o Roberto Carlos chegou com a Anice, eu lembro perfeitamente, chegou diante do caixão, ele chegou e falou assim para o Arigó, estou aqui, Arigó. Falou, muito emocionado, chorando, ele falou, estou aqui, Arigó. Aí aquelas fãs começaram a puxá-lo, né, foi tempo de rasgar essa roupa. Eu peguei, chamei o Roberto Carlos e a Anice para ir para o quarto lá comigo. Aí nós ficamos num quarto lá da casa, por causa das fãs, por causa do Roberto Carlos, com as fãs dele. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.